Essa família tinha graves problemas por causa do marido. Exatamente, o pai de família tomava umas bebidas e por isso trazia vários problemas para a família. Até que um dia aconteceu um acidente e as coisas mudaram. E nessa história você vai ver como Deus respondeu uma oração. Você quer conhecer essa história incrível? Então vem comigo e fica até o final. Muito bem-vindo ao nosso canal, ao quadro Histórias Inspiradoras. Já vai deixando o seu like, o seu comentário e melhor, compartilhe essa história com todos os seus contatos. Então vamos para a história de hoje. Um acidente, uma entrega, um milagre. Você vai se emocionar. Essa é uma daquelas histórias incríveis em que precisa acontecer alguma coisa muito ruim para que a pessoa tome uma decisão na vida, principalmente quando a família está sendo prejudicada. Era exatamente o que acontecia na família do seu Antero. O seu Antero era um homem que bebia e ele tinha esposa e 8 filhos. Claro que quando ele estava sóbrio, ele até conseguia trabalhar e manter a família, ele provia as coisas, mas geralmente ele estava bêbado. E claro, né, por muito tempo ele dizia que bebia moderadamente. Todo bêbado fala isso, não é mesmo? Concorda? Então, veja, ele provia as coisas, mas geralmente estava embriagado. E quando ele chegava em casa, ele já começava a mexer com tudo, implicar com tudo, brigar com todo mundo. Então a esposa, a filha mais velha, tinha 15 anos, Lucila, e elas duas eram pessoas cristãs. Lucila era uma jovem bem dedicada às coisas de Deus. E elas sofriam muito com aquela situação. Então, o que procuravam fazer? Deixar as coisas sempre em ordem para que quando ele chegasse, não tivesse nada para se irritar. Mas quem diz, ele chegava e arrumava qualquer coisinha para implicar, para se irritar, para brigar, enfim, essa era a vida daquela família. E para piorar, o pai tinha proibido a menina de frequentar a igreja, ela sempre ia à igreja aos sábados. E o pai tinha proibido, mas entendendo que ela deveria obedecer mais a Deus que aos homens, ela continuou indo. E quando o pai descobriu, ele ficou muito bravo e agora ele chamou a filha porque ela também estudava. E ele falou para ela, olha a ordem que ele deu uma escolha para ela fazer. Ele chamou a filha e disse, você quer deixar de frequentar essa igreja ou sair do colégio? E ao permanecer ela silenciosa, ele ainda falou mais, se não quer fazer nenhum nem outro, pode arrumar suas coisas e ir embora. Escolha agora mesmo o que você quer. Veja que coisa, né? Situação complicada. Mas Lucila sempre conseguiu segurar o seu gênio. Ela nunca desafiou o pai, nunca respondeu. Mas naquele momento, ela disse em poucas palavras o que ela pensava a respeito dele. E isso foi muito complicado, por quê? Porque agora o pai disse, eu sempre pensei que esses que andam pelas igrejas não se enfurecessem. Vocês são todos uma corja de hipócritas. E agora a Lucila pensou, hipócrita, será que eu sou isso mesmo? Por que eu deixei o meu gênio me dominar? E a menina foi para o quarto e ali ela começou a chorar. Mais tarde, a mãe dela foi até o quarto e as duas começaram a conversar. Ela falou, mamãe, por que eu faço, mamãe? Porque eu tenho que tomar uma decisão. E a mãe falou para ela, minha filha, isso você que tem que decidir, mas eu quero te dizer uma coisa, seu pai está muito irritado porque um dos cavalos dele morreu repentinamente e ele saiu de madrugada para ver o que estava acontecendo. A menina ficou mais desesperada ainda. Ela falou, mamãe, será que Deus está nos provando? Porque eu me deixei dominar pelo meu gênio, eu fui desobediente, eu falei palavras ásperas com meu pai. E a mãe tentou acalmá-la, minha filha, a gente não sabe por que isso está acontecendo, mas vamos confiar em Deus, vamos orar. E as duas oraram, passaram momentos orando e só saíram da oração com a certeza de que Deus iria ouvi-las. Você também tem esse hábito de orar até ter a certeza que Deus vai ouvir a sua oração? Deixe aí nos comentários
e conta para nós a sua experiência. No dia seguinte, quando o pai chegou do trabalho, naquela noite, ele voltou para casa, perguntou logo pela filha mais velha. Aí, quando ele ficou sabendo que a menina tomou a decisão de arrumar as coisas e ir morar com a tia na cidade, ele deu de ombros e falou: quem sabe um dia ela volta quando ela entender as coisas. Mas, para piorar a situação, ele começou a beber mais ainda. Nunca antes a família sofreu com privação de espécie alguma, mas desde então ele começou a beber. E beber mais e mais do que o habitual. Em resultado disso, o trabalho começou a ser negligenciado e ele não podia mais atender aos seus compromissos. Aí ele decidiu conseguir trabalho por algum tempo ali, se fosse possível, né, com uma turma que estava construindo uma nova estrada. Era cerca de 3 quilômetros ali de distância da granja da família. Aí ele permaneceu ali sem beber, né, por algum tempo para conseguir a posição, mas infelizmente ele logo começou a beber novamente. E ele tinha conseguido a posição de capataz da máquina escavadora que alimentava o misturador de concreto. Essa máquina era um imenso monstro munido de garras maciças, as quais cavavam a areia e o barro e elevavam tudo isso aí em grandes porções até o ponto onde eram automaticamente despejados num alimentador e transportados por meio de uma plataforma movimentada para dentro de um misturador gigante munido de pás rotativas. Enquanto isso, Lucila, que também era chamada de Lula, desfrutava os dias de aula e o privilégio de frequentar a igreja, muito embora ela sofresse a falta do lar. Nunca, porém, esqueceu de orar pelo pai cada manhã e cada noite, pedindo que de alguma maneira ele fosse conduzido a Deus e fosse levado também a deixar a bebida. É isso que deve acontecer, os pais orar pelos filhos, os filhos orar pelos pais. Nós precisamos orar por nossa família, não é verdade? Vamos lá, certo dia, enquanto o senhor Antero estava observando o trabalho de carga, o trabalho de descarga daquelas garras da sua máquina, ele notou uma enorme pedra que, de mistura com a terra, se encaminhava para o alimentador. Então ele pensou, tem que tirar essa pedra daí. Aí ele se adiantou para retirar, mas perdeu o equilíbrio e caiu em todo o comprimento dentro do alimentador. Estava totalmente perdido. O desespero tomou conta dele, a morte era certa, porque passo a passo, vagarosa, mas seguramente dirigia-se palmo a palmo para a boca do imenso misturador, onde, obviamente, ele seria despedaçado por aquelas pás giratórias. E em um instante, todos os seus atos lhe passaram pela mente e compreendeu que não estava preparado para morrer. Veja só, sempre nessas horas, né? Às vezes precisa acontecer algo assim para a gente refletir. Não sei se isso já aconteceu com você, com alguém que você conhece. A pessoa é levada a uma situação desesperadora, face a face com a morte. E agora tudo vem na cabeça. Eu fiz isso, eu vivi assim, eu fui aquilo, eu não me dediquei a isso, eu fui uma pessoa assim. Aí começa a passar tudo na mente. E foi o que aconteceu com ele. E o que ele descobriu? Não estava preparado para morrer. E quem está? Pois é, quem está? E ele tomou uma decisão. Olha que decisão acertada, hein? Ele pensou, orarei ao Deus de Lucila e de sua mãe. Afinal, elas dizem que ele as ajuda. Talvez me ajude a mim. Que sabe a decisão, né? E antes que passasse uma fração de segundos, o homem murmurava a sua primeira oração. Nunca é tarde, não, meus amigos? Nunca é tarde para começar a orar. E qual foi a oração dele? Deus, salva-me desta morte terrível. Dá-me uma oportunidade, Deus, e abandonarei a bebida e serei cristão. Oh, salva-me, Deus. Essa foi a oração do senhor Antero, porém, palmo a palmo, chegava mais perto das garras da morte.
E o que ele fez? Fechou os olhos para não ver as pás que lhe giravam em frente. Mas Deus ouviu a oração e atendeu a essa oração, porque naquele mesmo instante, interrompeu-se a corrente elétrica. Por quê? Porque um operário tinha visto ele cair e avisou o maquinista. O senhor Antero estava inconsciente quando retiraram da plataforma que despejava no misturador. E um homem ainda falou: não compreendo como posso estar vivo. Isso é um milagre. Durante horas, em seu delírio, o senhor Antero persistia em chamar Lula, minha Lula, volta para casa. E finalmente ele caiu em coma. A esposa estava desesperada. Não podia compreender por que ele chamava tanto por Lucila. Nunca havia mencionado o nome da filha desde que ela foi embora. E agora ela se dirigiu ao médico perguntando se ele viveria. O médico falou para ela: é duvidoso, mas penso que é melhor chamar sua filha para ver se ele melhora, um alívio de espírito pelo menos. E então ela pegou o telefone, ligou para a filha, contou tudo o que aconteceu e a menina pegou o próximo trem. Ela chegou naquela noite bem tarde, mas ao ver o pai esqueceu quão cruel havia sido para ela e correu para ele soluçando: eis-me aqui, papai, voltei para junto do Senhor. E ela ficou ali a noite toda sentada como sentinela ao lado de sua cama, vigiando o menor sinal de volta à consciência. Pela madrugada, o doutor retirou-se com a promessa de que voltaria a qualquer tempo antes do meio-dia. A mãe, completamente esgotada, foi buscar algum lugar para descansar, mas Lucila continuou sua vigília. Perto ali do meio-dia, os lábios do pai começaram a mover-se e os olhos a pestanejar. Lucila aproveitou para pousar a mão gelada na testa e falou: papai, aqui está sua Lula. Vem ver como o senhor está. Ele abriu os olhos, fechou novamente e depois abriu de uma forma muito estranha, que a filha ficou até sem entender. Ela até retrocedeu, mas aí o pai pegou, estendeu a mão e apanhou-a pelo braço, aproximou-a de si pela primeira vez na vida e deu-lhe o primeiro beijo que ela já recebera da pessoa quem chamava pai. O primeiro beijo. Imagine, você já teve 15 anos, ou tem, ou ainda não tem? Você já ganhou um beijo do seu pai? Com 15 anos, ela recebeu o primeiro beijo do pai. E ele falou: vá buscar sua mãe. Eu tenho alguma coisa a dizer para vocês duas. Então, com lágrimas, ele contou toda a história de como caíra na plataforma do alimentador e de como implorara por sua vida ao Deus delas. E agora, minhas queridas, concluiu ele, decidi ser cristão. Nunca mais gastarei um só real em bebidas por todo o tempo que Deus me concede viver. E quero, se me permitirem, tratar vocês como deveria fazer um pai e um marido. Vocês podem me perdoar? A menina estava em lágrimas. Perdoar o Senhor? Eu que tenho que pedir perdão por todas as palavras que eu falei. Ó, quão misericordioso é o nosso Deus, nosso Pai Celestial, que nos atende às orações a despeito de nossos erros e nossas faltas. E ali, naquele momento, renascia essa família. Acontecia o verdadeiro milagre. Não foi só o milagre dele ter salvo daquele misturador, daquelas pás giratórias, mas o milagre da transformação. Um acidente, uma entrega e um milagre, uma história emocionante de transformação, de fé e de renovação. Que essa história toque na sua vida, que essa história nos ajude a entender que Deus nos ouve quando somos sinceros e que não precisamos chegar a uma situação tão desesperadora para aceitar Jesus. Possamos aceitá-lo agora, entregar nosso coração agora. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Eu peço a você que compartilhe essa história com outras pessoas, deixe o seu comentário, o seu like também. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima história inspiradora. Que Deus abençoe a sua família.